discussão que me traz essa tribuna, principalmente, refere-se a um fato que ocorreu na cidade de Passo Fundo, minha terra natal, mas que também é um fato regional, nacional, porque envolve questões que ultrapassam apenas a localidade do meu município. Diz respeito, portanto, a um abuso de poder centralizado que, na minha opinião, avança sobre as nossas liberdades autorizadas, sabe-se lá por quem e por qual pretexto. Refiro-me aqui à absurda pretensão da Procuradoria-Geral da União, que dias atrás manifestou-se em um parecer acerca da possibilidade de desapropriarmos áreas públicas pertencentes à Brigada Militar, com o intuito de, nessas áreas localizadas quase que dentro do perímetro urbano, criarem uma reserva indígena em mais de 900 hectares pertencentes ao Estado, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. É impressionante, meus caros, que depois de tantos séculos de evangelização, de civilização nessa terra de Santa Cruz, percebamos que essas pautas ideológicas acabam até mesmo discutindo o absurdo de voltarmos no tempo e destruirmos tudo aquilo que a civilização criou, fazendo com que pessoas que produziram em terras ao longo do tempo percam os seus direitos, em total arrepio à lei e ao ordenamento jurídico, para contentar movimentos indigenistas que não têm a legitimidade que esses movimentos políticos que instrumentalizam até mesmo os indígenas pensam que têm. Essa visão continua a se alimentar, de uma maneira ou de outra, do mito do bom selvagem, difundido por Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, acreditando que os indígenas representam, de certa forma, a espontaneidade, a liberdade, e que esse modo de vida deveria ser exaltado, inclusive sobrepondo-se ao estilo de vida civilizado, que tanto prezamos e que, por existir, possibilita que tenhamos aqui até mesmo um parlamento. Curiosamente, essa preocupação com a preservação da cultura alheia, inclusive contra aqueles que querem assegurar contra a prática do infanticídio, a defesa do direito humano mais básico, não raro parte justamente de grupos políticos que, em nome dos direitos humanos, buscam deturpar a nossa civilização, a civilização que cunhou a expressão dos direitos humanos e o valor consagrado neles. Evidentemente, isso não pode se dar sem a violação de direitos. Nesse caso, cabe ressaltar do próprio direito à propriedade, que muitos adquiriram por seus esforços e que, por sua vez, principalmente, se tratando de terra, como é o caso dessa terra pública pertencente à Brigada Militar, inclusive dá a possibilidade de, caso nós possamos arrendar essa área, tornando-a mais produtiva, venha a gerar riqueza e desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul, e que, de outra forma, sendo criada uma reserva indígena, quase que dentro da área urbana, não trará esse desenvolvimento. É inadmissível que um Estado que se pretenda democrático e de direito permita que a FUNAI ou a Procuradoria-Geral da União promovam demarcações de maneira arbitrária, sabe-se lá em nome de quais interesses, dispondo sobre um território que pertence ao povo brasileiro. Solicito, senhora presidente, o acréscimo de um outro tempo de liderança. Muito obrigado. Fazer bem ao indígena não é tão somente preservar a sua cultura, a despeito dos prejuízos que até ela pode vir a lhe trazer. Tampouco estou aqui para advogar a destruição da cultura indígena, que tanto contribuiu para a nossa, como é o caso do chimarrão, cultura que todos nós gaúchos admiramos e que veio da cultura indígena. Por isso, antes que taxem o meu discurso de preconceituoso ou eurocêntrico, eu recordo de novo da importância dos elementos e da riqueza da cultura indígena para a formação da figura do gaúcho. Todavia, meus caros, é importante que nós tenhamos a consciência de que defender valores civilizados, defender a existência da ordem, da preservação de direitos, dos direitos adquiridos, é condição sine qua non para a preservação até mesmo da cultura indígena.
nós observamos, de certa forma, meu caro deputado Tiago, a defesa da cultura indígena como se ela devesse permanecer alijada da cultura brasileira, como se ela não devesse participar do processo civilizatório. Muitas vezes nós observamos que, sob o pretexto de preservar a cultura indígena, nós acabamos afastando esses cidadãos brasileiros de todos os benefícios que a civilização traz, que o ordenamento jurídico traz e que os indígenas também gostariam de usufruir. Afinal, a criação de reservas indígenas, em seu fundamento, se deu pelo fato de que os nativos não poderiam participar em condições de igualdade com o branco do processo de compreensão do ordenamento jurídico de soco e teriam que ser civilizados dentro de um escopo que preservasse também os elementos da sua própria cultura, mas sem esquecer o principal benefício da civilização, incluir o próprio indígena dentro da civilização, civilizar, porque afinal também querem os benefícios do Estado, serviços básicos de saúde, de educação, e que muitas vezes acabamos observando, como me pareceu a manifestação da Procuradoria-Geral da União, na demarcação, segundo o seu parecer, de terras indígenas em uma área quase urbana, a manutenção desses grupos instrumentalizados politicamente a par da sociedade. Por isso, é necessário reconhecer que existe uma medida do bem e do mal, acima das culturas. E diante dessa realidade, é necessário seguir o conselho do apóstolo São Paulo, que dizia: ficai com o que é bom. Nós temos que preservar os valores e a diversidade das culturas, sem esquecer que todas elas se beneficiarão do pleno gozo dos direitos e deveres consagrados na Constituição da República Brasileira e que devem estar passíveis de serem usufruídos por todos, não apenas pelos brancos, mas pelos brancos, pelos pardos, pelos negros, pelos italianos, pelos alemães, pelos imigrantes, enfim, por todos que são, antes das diferenças culturais que os compõem, brasileiros. E afinal, já que estamos em clima de carnaval, tomaria a liberdade de fazer aqui uma analogia ao famoso adágio carnavalesco, que diz: índio não quer apito, índio quer acesso à civilização, quer acesso aos serviços básicos, meu caro deputado Viana, de saúde, educação e segurança, como todos nós. Muito obrigado.